Boa tarde, pessoal. Então, depois de analisar o papel que as IAs têm na propagação de fake news, né, com destaque para as deepfakes, passaremos agora a examinar outro fenômeno que também pode favorecer a informação incorreta, a desinformação e a má informação, e que também pode ser potencializado por sistemas de IA. Então, o tema da aula de hoje são as chamadas câmeras de eco, né, que pode ser definido como espaços físicos ou virtuais nas quais indivíduos são expostos predominantemente a informações que reforçam suas crenças já existentes, né, suas crenças pré-existentes. Nesses ambientes, nas câmeras de eco, opiniões divergentes são minimizadas ou ignoradas, né, ou deixadas de fora, né, criando uma percepção talvez distorcida da realidade, né? A impressão que se cria é que existe um tipo de consenso, como se todo mundo pensasse do mesmo jeito, mesmo que fora desses espaços haja uma variedade de pontos de vista que simplesmente não aparecem dentro da câmara de eco. Nas redes sociais, esse fenômeno ocorre quando somos expostos repetidamente aos mesmos tipos de conteúdo, muitas vezes em razão dos algoritmos que selecionam o que a gente vê, né? Então, esses algoritmos são chamados sistemas de recomendação, recommender systems, né? E eles podem gerar o que a literatura chama de filtro de bolha e, em última instância, câmeras de eco, né? Então, essa é o tema da nossa aula de hoje. Sobre a recomendação de leitura, eu acho que uma opção interessante é ler algo mais empiricamente orientado, né? Como esse artigo aqui, que é o artigo Polarização e Hiperpartidarismo. Né? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Polarização e Hiperpartidarismo e câmeras de eco. Como circula a desinformação sobre Covid-19 no Twitter. Né? Esse artigo aqui é da Raquel Ecoeiro, Felipe Soares e da Gabriela Zago. Está publicado nesse serviço aqui que eu imagino ser de comunicação, porque eu lembro do tempo da faculdade, eu lia artigos da Raquel, e eu coloquei esse artigo lá na nossa pasta. Outra opção consiste no verbete Epistemologia Computacional, publicado no Compêndio de Epistemologia, né, que é o livro que a gente está acompanhando desde a primeira aula. Esse texto, né, foi escrito por mim mesmo, né, e está no capítulo 18 do livro. O motivo pelo qual eu estou incluindo esse texto, esse verbete aqui como sugestão de leitura, é que ele aborda alguns estudos em epistemologia social que utilizam simulações de computador. Esse texto aqui é basicamente uma revisão da bibliografia, né? Divide em epistemologia individual e em epistemologia social, uso de simulações, né, na internet, na epistemologia. E o de epistemologia social, especialmente aqueles que fazem uso de um software chamado Laputa, eu imagino que seja um tipo de metodologia também facilmente aplicável num TCC. Tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui, para vocês terem contato com esse tipo de metodologia. Eu vou incluir, né, além do texto, eu vou botar aqui na página da nossa disciplina, da nossa matéria, na página dessa aula, na nossa matéria, eu vou colocar um vídeo onde eu apresento esse meu artigo. Tá? Certo. Então, a noção de filtro de bolha ganhou destaque nos estudos digitais a partir da obra do ativista político e fundador de plataformas digitais, Lee Parisher. Então, esse livro tem um livro chamado The Filter Bubble, né, que foi traduzido no Brasil como O Filtro Invisível, o que a internet está escondendo de você, né, que é um título bem chamativo, de 2011, né, ou seja, é um livro com mais de uma década. Né? Então, para quem se interessar também, eu vou deixar aqui um vídeo do Eli falando no TED Talk sobre o conceito de filtro de bolha. Tá, então, o autor descreve o conceito de filtro de bolha como um estado de isolamento intelectual produzido pelos algoritmos de personalização de fluxo de informação que o usuário recebe, seja em buscadores, feeds de redes sociais ou recomendações em plataformas como Google e Facebook. Então, por personalização do fluxo de informação, ele quer dizer o seguinte: o processo pelo qual algoritmos selecionam e organizam conteúdos que vão ser exibidos para cada usuário, né? com base no histórico de cliques,
talvez localização geográfica, curtidas, interações passadas, etc., né? No caso das redes sociais, isso se traduz, por exemplo, no seu feed, sua linha do tempo, né? No caso dos buscadores, na ordem em que os resultados são apresentados para você, né? Então, só lembrando aqui da aula passada, é por isso que o Genu e o Osso fizeram as buscas utilizando a aba anônima, que cancela algumas coisas, e também compararam os resultados com diferentes computadores em diferentes lugares, né, para tentar se livrar dessas questões aí. Então, segundo Parcha, esses algoritmos são motores de previsão que constroem continuamente perfis individuais para prever as preferências de consumo de cada usuário. Em termos técnicos, estamos falando de sistemas de recomendação. Assim, né, cria-se universos informacionais personalizados, as chamadas, o que ele chama de bolha de filtro, que moldam a forma como os usuários acessam informações na internet. E o efeito negativo que ele aponta para as bolhas de filtro é o isolamento, né? O isolamento epistêmico, vamos dizer assim, o isolamento de opiniões diferentes. Nesse cenário, os usuários passam a consumir predominantemente conteúdos alinhados às suas crenças prévias e interagir apenas com usuários que compartilham de visões semelhantes. Então, esse isolamento decorre de um ciclo de 3 etapas, podemos dizer assim. Primeiro, o usuário interage com determinados conteúdos em buscadores ou redes sociais. Os algoritmos identificam e registram essas preferências. Novos conteúdos semelhantes são oferecidos, enquanto informações divergentes são progressivamente excluídas. Para quem quiser se interessar, esse aqui é o livro no qual eu pesquisei sobre sistema de recomendações, né, que é o que eu vou falar agora. Então, sistemas de recomendação surgiram na década de 1990, acompanhando o desenvolvimento acelerado da internet. Mas suas raízes remontam à década anterior, né, na década de 80, quando os pesquisadores do MIT e da Michigan State University conceberam a ideia de um sistema capaz de distribuir informações apenas para quem considerasse aquele conteúdo relevante, evitando assim sobrecarga informacional dos usuários, né? Com o crescimento exponencial da quantidade de informação online, tornou-se impossível, de fato, para qualquer pessoa acessar manualmente toda a informação disponível, tornando esses sistemas particularmente úteis para filtrar e organizar conteúdos. Na prática, os sistemas de recomendação determinam grande parte do que consumimos online. Por exemplo, embora às vezes a gente vá lá no YouTube, vá na busca e digite o nome de um assunto, de um vídeo, a maioria das vezes que a gente consome vídeos no YouTube é simplesmente os vídeos recomendados. Mesma coisa no Reels, né? Você fica ali como é que vai? Deslizando para cima, você vai vendo o que está recomendando. Ninguém está procurando um Reels específico ou um TikTok específico, né? A maior parte do conteúdo que a gente consome aparece enquanto a gente está deslizando ou rolando a tela. E isso é selecionado pelos algoritmos, né? Pelos sistemas de recomendação. De forma semelhante, mais de 2/3 dos cliques na Netflix e grande parte das escolhas de produtos na Amazon vem de recomendações automáticas. Tá? Sistemas semelhantes também operam em plataformas como Google News, Apple News, etc. Né? Então, os filmes que a gente vê na Netflix é a mesma coisa. Às vezes a gente vai lá e faz uma busca, né? A gente quer ver um filme específico, mas geralmente a gente vai lá descendo ali a tela até aparecer algo que nos interesse. Então, os sistemas de recomendação, eles são basicamente de 2 tipos. Sistemas baseados em conteúdo e sistemas baseados em filtragem colaborativa. Claro, existem sistemas híbridos, né? Que geralmente, os sistemas atuais geralmente, inclusive, são híbridos, né? Levam em consideração as duas coisas. Então, os algoritmos de recomendação baseados em conteúdo funcionam a partir da premissa de que os itens que o usuário vai apreciar no futuro serão semelhantes àqueles que ele gostou no passado. Né? Lembra? Estou pensando aqui na aula sobre indução. Tomando, por exemplo, a recomendação de livros, né? É possível calcular a semelhança entre obras já lidas e não lidas pelo usuário e sugerir aquelas mais próximas em termos de conteúdo, né? O tema ou características, né? Claro, você vai criar um tipo de classificação ali, gênero,
década que foi publicado, etc, etc, e sugerir livros que tenham um perfil semelhante. Tema, né? Fantasia, ficção científica, etc. Então, esses algoritmos partem de 3 etapas principais, né? Primeira, o perfil do usuário é construído com base nas informações explícitas, né? Por exemplo, avaliações, compras, comentários, representando seus interesses de forma quantitativa ou qualitativa, que vai depender de como você vai modelar os livros ou tipo de post, etc. Em seguida, ocorre a modelagem do usuário, que descreve o conjunto de itens de interesse considerando atributos relevantes. Por exemplo, filmes podem ser classificados como por gênero, diretor, elenco, idioma, ano de lançamento, se for bem nas críticas ou não, por outro lado, as músicas podem ser descritas por gênero, qual é o artista, a data de lançamento, etc, etc. Por fim, na etapa de recomendação, o sistema analisa os itens ainda não consumidos e os compara com aqueles já apreciados pelo usuário, calculando a similaridade entre seus atributos. E com base nessa avaliação, o sistema então sugere conteúdos que mais se aproximam do perfil de interesse previamente construído. Isso aqui é sistema baseado em conteúdo. Mas também você tem sistemas de recomendação baseados na filtragem colaborativa, que surgiram, inclusive, para superar algumas limitações dos métodos baseados em conteúdo. Então, por exemplo, 2 filmes do mesmo gênero, ou dirigidos pelo mesmo diretor, podem ter qualidade ou estilo muito diferentes, né? Então, sei lá, você viu ali o Alien do Ridley Scott, não quer dizer que você quer ver o Prometheus do Ridley Scott, ou outros filmes do Ridley Scott, né? E também os interesses do usuário podem mudar com o tempo, né? Não é porque eu gosto de Asimov que eu gosto de toda a ficção científica, talvez eu só goste de Asimov. Então, recomendação baseada apenas no conteúdo pode resultar ou em baixa precisão, baixa diversidade, ou baixa surpresa, né? Às vezes você quer ser tem uma surpresa, você quer ver algo novo que você não pensava que você ia ver, mas se você está pensando só em similaridade, você vai sempre dar mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, para resolver esses problemas, surgiu essa ideia da filtragem colaborativa, né? Que parte da premissa de que usuários com interesses semelhantes, né? Vizinhos, vamos pensar que a gente fosse arrumar os usuários de um gráfico, isso aí seriam vizinhos, provavelmente irão gostar dos mesmos itens que seus vizinhos gostam. Então, esse algoritmo tem basicamente 3 etapas, né? Primeira etapa, coleta de informação sobre os interesses dos usuários, né? Incluindo avaliações explícitas e feedback implícito também, né? Como histórico de visualização, etc. Em seguida, ocorre a identificação dos vizinhos, ou seja, usuários mais semelhantes ao usuário-alvo, né? Usando aí funções outras, né? Pré-definidas. A partir daí, então, realiza-se a recomendação de itens, agregando as avaliações dos vizinhos sobre conteúdos que o usuário ainda não consumiu e sugerindo aqueles que com maior previsão de interesse. Na Amazon tem isso, né? Pessoas que compraram esse item também olharam e eles te sugerem algumas coisas, né? Então, o ponto central desse processo é como combinar as avaliações dos vizinhos para gerar uma previsão confiável. Então, as recomendações baseadas em conteúdo em filtragem coletiva utilizam algoritmos de aprendizado de máquina, porém não necessariamente redes neurais. Tá? A gente às vezes tem essa inclinação de achar que toda IA é rede neural. Aqui você pode ser sistemas mais simples, como regressão, medida de similaridade, árvore de decisão, K-nearest neighbors, etc. Abordagens estatísticas em geral. A gente viu isso no outro curso, né? O primeiro algoritmo de recomendação baseado em Deep Learning surgiu só em 2007, tá? Esses algoritmos eles são interessantes porque ele consegue modelar mais tipos de dados, né? Ainda mais se for aprendizado não supervisionado, né? Ele consegue ver mais coisa do que as categorias prévias. Agora tá, falando de redes sociais, as redes sociais, elas coletam, né? Vocês sabem disso, elas coletam informações tanto do conteúdo que o usuário publica ou consome, como também de suas conexões sociais, né? Dados como postagem, comentários, áudios e vídeos publicados,
ou apenas curtidos, ou apenas visualizados, são utilizados em sistemas de recomendação baseado em conteúdo. Podem ser recomendados. Porque perceba, a rede neural, ela colhe esses dados, né? Então, os seus comentários, etc, etc, as coisas que você curtiu, pode ser utilizada em sistemas de recomendação baseados em conteúdo. Da mesma forma, as conexões sociais do usuário, como os perfis que ele segue, os seguidores, os amigos, assim como os conteúdos consumidos pelos amigos, pelos seguidores, etc., pode ser usado em algoritmos de filtragem colaborativa. E, além disso, muitas plataformas colhem informações contextuais, né, mais complexas, como horário de uso, tempo de permanência, padrão de navegação, tipo de dispositivo, que podem ser usados em algoritmos de aprendizado profundo para oferecer recomendações mais precisas e personalizadas, né? E a principal motivação das redes sociais, né, das empresas de mídia, em coletar os dados dos usuários está ligado ao próprio modelo de negócio dessas empresas, né? Serviços como Google e Facebook estruturam seu modelo de negócio em torno da publicidade segmentada. Seja a própria empresa exibindo anúncios para os usuários, seja fornecendo esses dados, vendendo seus dados para outras empresas que vão fazer esses anúncios segmentados. Geralmente elas fazem as duas coisas, tá? Elas usam seus dados para anunciar para você e ela vende seus dados para outras empresas que vão fazer sei lá o quê. Então, nesse modelo de negócio, o papel dos sistemas de recomendação é duplo. Em primeiro lugar, para aumentar a exibição de publicidade, a plataforma precisa manter o usuário conectado o maior tempo possível. E para isso, o sistema de recomendação não apenas oferece conteúdos alinhados à preferência do usuário, mas também podem apresentar postagens que desafiam ou provocam essa preferência, né? Gerando reações, comentários, engajamento. Seja pelo prazer da confirmação ou pela indignação da discordância. O objetivo aqui é prolongar a permanência do usuário na plataforma, né? Então, o primeiro uso que você tem do sistema de recomendação é esse. Você quer que o usuário fique na sua plataforma o mais tempo possível para você poder colher mais dados, por um lado, e você poder apresentar mais anúncios, de outro. Só que, em segundo lugar, a própria entrega de publicidade segmentada também se apoia nos sistemas de recomendação, né? A lógica aqui é bastante simples também. É muito mais eficaz exibir um anúncio para alguém com alta probabilidade de interesse do que mandar o mesmo anúncio para um público amplo e indiferenciado. Por exemplo, vamos dizer que eu comprei uma impressora há alguns meses, né? E o sistema lá ele já sabe quanto tempo, mais ou menos, em média, demora para o cartucho da impressora acabar. Então, quando dá esse tempo, um anúncio sobre onde carregar meu cartucho, onde comprar, ou promoções de cartucho, vai ser muito mais relevante para mim, é muito mais provável de eu comprar o cartucho novo nessa época do que se eu nem tivesse impressora ou se eu tivesse acabado de comprar impressora, né? Então, esse tipo de segmentação aumenta significativamente as chances de conversão, ou seja, de vender o produto e, portanto, o valor comercial daquele anúncio. Então, você tem um sistema de recomendação atuando em duas frentes. Manter o usuário ativo e entregar os anúncios corretos, né? Então, a consequência dos chamados filtros de bolha que mais preocupava o Eli Persha é o usuário interagir apenas com conteúdos que confirmem suas próprias crenças, né? Deixando ele exposto não deixando ele se expor a pontos de vista divergente, né? Essas são as chamadas bolhas, né? A gente usa esse termo, né? Vem do filtro de bolha do Eli Persha. E aí tem consequências políticas, etc, etc. Nesse ponto aqui que entra o conceito de câmara de eco. Tá? O conceito de câmara de eco foi proposto por Cass Sunstein em 2001, né? Então ele é anterior, né, ao conceito de filtro de bolha. Na imagem aqui é um livro do Sunstein, mas não é o livro em que ele propôs o conceito, é outro livro sobre o mesmo tema. Então, uma câmara de eco ela pode ser entendida como uma combinação de dois mecanismos, né? Primeiro é o eco, né? A repetição de mensagens que confirmam crenças pré-existentes, né? Reforçando o viés de confirmação.
E o segundo mecanismo é a câmera, não é? A estrutura em rede que possibilita a reverberação dessas mensagens e deixar outras mensagens fora, né? Então, de modo geral, essas câmeras de eco têm 3 características centrais, né? Reforço de crenças, as opiniões aceitas por um grupo, especialmente as dos seus líderes, se houver líderes, são repetidas e amplificadas, enquanto visões divergentes são ignoradas ou ativamente suprimidas. A estrutura fechada, né? São espaços relativamente fechados, seja em termos geográficos, culturais ou sociais, e amplificação de lideranças, né? Ou seja, os juízos dos líderes de opinião não são apenas transmitidos, mas também são intensificados pela rede. Aí você pode pensar, né? Pô, esses dois conceitos aí, câmera de eco e filtro de bolha, dizem respeito mais ou menos à mesma coisa. De certa forma, sim. A diferença é só que o conceito do câmera de eco ele surgiu na sociologia, né? Então, o cara não estava necessariamente diretamente interessado na questão tecnológica, enquanto o conceito de filtro de bolha ele já foi proposto nesse contexto da tecnologia. E, além do mais, quando se fala no conceito de câmeras de eco, a gente costuma lidar mais com questões não só tecnológicas, mas também cognitivas, né? Algumas partes da nossa própria modo de pensar humano que favorece o crescimento, o surgimento dessas câmeras, né? Então a questão não é só tecnológica, então tem questões cognitivas, tem questões sociais também, tá? Então do lado tecnológico a gente já viu, temos mais ou menos os mesmos pontos lá em relação aos filtros de bolha. Os sistemas de recomendação personalizam conteúdos de acordo com hipóteses preditivas sobre quem é o usuário e o que provavelmente ele vai consumir e acaba fechando ele sobre determinadas coisas específicas que ele julga que o usuário vai gostar. Só que do lado cognitivo, ou seja, do nosso lado, também tem mecanismos que nos fazem entrar nessas câmeras de eco. Primeiro, é o viés de confirmação, que é a tendência a buscar, interpretar e lembrar informações que confirmem crenças existentes de maneira mais fácil, né? E ignorar ou desvalorizar evidências contrárias, né? Então isso aí é uma coisa estudada na psicologia cognitiva. A gente tem realmente esse viés. A gente tende, por exemplo, a lembrar melhor de eventos que confirmem nossas crenças do que eventos que infirmem nossas crenças. Além disso, também se tem dissonância cognitiva, ou seja, o desconforto gerado quando somos expostos a ideias que contradigam nossas convicções, né? O que nos leva, então, a evitar esses conteúdos para preservar nossa coerência interna. Então, para nos preservar desse sentimento ruim que é a dissonância cognitiva, né? Que faz a gente ter que pensar um esforço, etc., a gente simplesmente evita, né? E o terceiro ponto é o que a literatura chama de homofilia, ou seja, inclinação a nos conectar com pessoas semelhantes a nós, em valores, opiniões e identidades, e criar grupos sociais coesos, mas pouco abertos ao contraditório. Então, essas são características humanas que levam à formação das câmeras de eco, para a gente não ficar pensando que a questão só é tecnológica. Vamos agora falar de questões epistêmicas sobre câmeras de eco. Então, as câmeras de eco, geralmente, elas são associadas a efeitos nocivos, né? Como intensificação da polarização política, degradação da democracia. Como eu disse, nosso foco aqui hoje são os efeitos epistêmicos que esse tipo de estrutura pode ter, né? E mais especificamente os efeitos epistêmicos negativos. A primeira característica das câmeras de eco com potencial impacto epistêmico é a falta de independência entre as opiniões que circulam no interior da câmara, o que, em última análise, significa a ausência de independência entre as fontes de testemunho. Perceba, o problema aqui tem duas dimensões. A ausência de independência entre as opiniões que circulam dentro da câmara de eco. E 2, a falta de consciência por parte do usuário dessa ausência de independência ou da extensão dessa ausência de dependência. Né? Então, pode ser, por exemplo, que o usuário saiba. Eu estou na câmera de eco e eu sei. Né? Então, aí o segundo problema não vai ser um problema. Tá? A questão aqui do segundo problema é o seguinte. Para quem está imerso em uma câmera de eco e não sabe,
as mesmas informações podem aparecer repetidamente em diferentes vozes ou canais, né? Criando assim a ilusão de que elas provêm de várias fontes independentes. Isso daí, por sua vez, pode gerar a ilusão de suporte epistêmico, levando a sujeito a manter um grau de certeza em determinada proposição superior ao que as evidências disponíveis realmente justificam. Então, a falha epistêmica aqui seria uma falha de irracionalidade. A gente não falou de racionalidade no curso, mas a ideia aqui de racionalidade seria manter um grau de certeza, um grau de crença, um grau de certeza maior do que aquele que sustenta, que a evidência sustenta, né? Então, você pode até ter evidência para suspeitar de alguma coisa, mas você não só suspeita, você tem certeza. E você não tem evidência suficiente para segurar a sua certeza, né? Então, isso pode levar, por exemplo, se eu tenho um grau de certeza irracional, isso pode levar a que eu tenha problemas em revisar minha crença. Porque eu tenho tanta certeza daquela crença que mesmo sob evidência contrária, eu vou continuar crendo naquilo, né? Então, isso aqui que seria a irracionalidade aqui envolvida. Então, o filósofo Ludwig Wittgenstein ilustra esse problema com a seguinte imagem. Ele é bastante bom com imagens, né? Imagine alguém que, para verificar a veracidade de uma notícia, lê várias cópias da mesma edição de um jornal. É evidente, né? Não importa se alguém lê 1 ou 1000 cópias da mesma edição de um jornal, o conteúdo é o mesmo. Então, depois que você lê a primeira cópia, você lê a segunda cópia, não te confere nenhum suporte epistêmico extra, né? Porque é só uma cópia, né? A repetição não acrescenta qualquer suporte extra, o que se multiplica é apenas o número de ocorrências, mas não a origem da evidência. No entanto, um leitor muito ingênuo, que teria que ser muito ingênuo mesmo, poderia acreditar que cada exemplar constitui uma fonte independente de informação, o que daria a ele uma impressão profundamente enganosa sobre o grau de justificação daquela crença. Isso poderia o levar a manter um nível de certeza em alguma proposição maior do que aquele que ele realmente possui respaldo, né? Então, nas câmeras de eco, ocorre um mecanismo semelhante ao exemplo do jornal. Ao acessar nossos feeds, pelo menos os indivíduos que estão em câmeras de eco, eles se deparam repetidamente com artigos, memes e postagens que reforçam suas próprias posições. Então, você vai ter pessoas diferentes, por exemplo, compartilhando o mesmo conteúdo ou compartilhando conteúdos com conteúdo muito parecido, que na verdade são cópias do mesmo conteúdo. Então, a fonte da informação é uma só, mais ou menos como no jornal. E, frequentemente, essas mensagens derivam da mesma fonte ou seguem uma mesma diretriz central, seja explicitamente apontada por algum líder, seja refletido numa crença coletiva dominante. Mesmo quando os conteúdos parecem diferentes em superfície, eles tendem a convergir na mesma mensagem fundamental, né? Então, o efeito aqui, novamente, é a superestimação do apoio epistêmico das próprias crenças. A quantidade de repetições passa a ser confundida com diversidade de fontes. Como consequência, os indivíduos podem adotar um grau de confiança maior do que o justificado pela evidência disponível, mantendo crenças sem a devida fundamentação, né? Ou seja, sendo irracional. A segunda característica das câmeras de eco com potencial impacto epistêmico é a falta de diversidade, né? Então, a primeira característica era a falta de independência, a segunda, a falta de diversidade entre as posições que circulam no interior da câmera, né? Então, redes sociais estruturadas por conexões cuidadosamente selecionadas promovem um tipo de auto-isolamento em relação a posições divergentes. Então, às vezes você tem até um moderador, né? Vamos dizer que é um grupo de WhatsApp, você tem um moderador que ativamente ele faz esse trabalho de filtrar, né? De deixar fora as posições divergentes, né? Uma dinâmica que o SUSTEM, por exemplo, associa à degradação da democracia. Nesse contexto, os indivíduos presos dentro da câmara de eco ficam alijados de fontes de testemunho sobre proposições contrárias àquelas que circulam dentro da câmara, né? E isso pode gerar 2 efeitos danosos do ponto de vista epistêmico. Primeiramente,
Os testemunhos os testemunhos sobre proposições contrárias, contraditórias, na verdade, as negações do que eu penso, poderiam servir para contrabalancear o grau de certeza que eu tenho nas minhas próprias posições, né? De modo a eu abaixar esse grau e eu me livrar da irracionalidade mesmo que eu não mude de opinião, né? Eu posso continuar com a mesma opinião, mas eu abaixei minha certeza de modo a não estar cometendo o tipo de racionalidade que eu falei antes. E em segundo lugar, quando as proposições contraditórias são verdadeiras, né? Eu posso estar certo, eu posso estar na câmera de eco e eu estar certo, né? Nesse caso, eu até não ganho muito, talvez eu ganhe só nesse sentido de diminuir minha certeza, mas assim, se eu estou errado e a proposição contrária é a verdadeira, eu não ter acesso ao testemunho que diz o contrário do que eu penso, vai me privar de poder ter conhecimento, né? Porque minha crença é falsa, eu não tenho conhecimento da minha crença falsa, e eu poderia ter conhecimento testemunhal da crença verdadeira, né? Se eu não for irracional a ponto de não querer trocar de posição, eu poderia ter esse conhecimento, mas o fato de eu não ter acesso a esses testemunhos, e se eu tiver, talvez eu não confie no testemunho, né? Me faz não ter conhecimento, né? Então, aqui, a câmera de eco então, poderia gerar irracionalidade, porque faz as pessoas terem graus de confiança, graus de certeza maior do que elas deveriam ter, e talvez privem as pessoas de conhecimento. Então, filósofos como o John Stuart Mill há muito sublinham a importância do contato com perspectivas diferentes, né? Tanto para o desenvolvimento epistêmico individual quanto para o coletivo, né? Então, Mill ele tem um livro chamado A Liberdade, onde ele observa o seguinte: é quase impossível exagerar o valor de colocar os seres humanos em contato com outras pessoas diferentes de si mesmo e com modos de pensamento e ação distintos daqueles com os quais estão familiarizados. Tal comunicação sempre foi, e é particularmente na era atual, né, no século XIX, uma das fontes primárias de progresso, né? Então, a diversidade de opiniões possibilitaria o reconhecimento da própria falibilidade, né? Eu percebi que eu erro. Como é que eu sei que eu erro? Porque uma pessoa pensa diferente de mim e ela me deu bons motivos para eu achar que eu estou errado. Então, amplia o corpo de evidência disponível, porque eu vou ter novas evidências testemunhais para outras proposições, né? E fomenta o debate e a deliberação, né? Isso também ajuda a fazer um fine-tuning, né? No grau de certeza correto que eu posso ter em cada posição. Só que veja só, uma pesquisa de 2015 da Pew Research Center revela uma tendência de que 61% dos millennials, ou seja, pessoas que nasceram entre 81 e 96, né, como eu, obtêm suas notícias políticas pelo Facebook, uma plataforma onde pode se formar câmeras de eco. Né? Até provável que esse perfil, que isso aqui é de 2015, né? Até provável que esse perfil tenha mudado nos últimos 10 anos, né? E que em vez de Facebook, talvez a gente use hoje em dia Twitter ou outra plataforma. Mas é pouco provável que a gente tenha voltado aqui aos costumes dos baby boomers, né? Que vêm pela TV em primeiro lugar. Sob essa perspectiva, as câmeras de eco são problemáticas, né, porque isolam os indivíduos de crenças diferentes, produzindo consequências negativas para a formação e para a qualidade do conhecimento. Então agora eu queria falar um pouquinho da posição de Jennifer Lack, né, olha ela de novo, apresentada no capítulo 9 desse livro aqui, The Epistemology of Fake News, né? Já é a quarta parte desse livro que eu falo, né? Você vê que é um livro legal. Então, nesse capítulo, deixa eu colocar a fotinha da Lack, nesse capítulo chamado Echo Chambers, Fake News and Social Epistemology, Lack apresenta uma tese que, à primeira vista, é contra-intuitiva. Ela defende o seguinte, ela defende que câmeras de eco, por si só, não têm consequências epistêmicas deletérias. Que o problema não são as câmeras de eco. Então, os efeitos negativos da câmera de eco ocorrem apenas em câmeras de eco cujos membros não constituem fontes de testemunho confiáveis. Certo? Então, em relação, vamos pegar aqueles dois problemas que a gente falou antes. Em relação à falta de dependência entre fontes,
e suas possíveis consequências epistemicamente negativas, Lacey levanta dois questionamentos. Tá? Em primeiro lugar, ela argumenta que a falta de independência não é tão prejudicial epistemicamente quanto as pessoas pensam. Consideremos uma versão do cenário lá dos jornais de Wittgenstein. Né? Suponha que todos os membros de um grupo de 200 pessoas, vamos dizer que é o grupo de Facebook, publiquem comentários explicando por que o projeto da reforma tributária seria problemático, sendo que cada um deles está simplesmente repetindo os argumentos, a notícia que ele leu, sei lá, numa reportagem da Folha de São Paulo. Né? Então vamos dizer que é um grupo aí de pessoas que gostam muito da Folha de São Paulo e todos só replicam o que vem na matéria da Folha. Né? Então a visão tradicional aqui sobre câmeras de eco diria que a quantidade de pessoas comentando sobre o assunto cria a impressão de um amplo consenso, quando, na realidade, todas as opiniões derivam de uma única fonte, né? Sendo que apenas essa fonte detém força epistêmica. Mas é importante notar o seguinte: mesmo que todos dependam da Folha de São Paulo para formar suas crenças sobre a reforma tributária, essa dependência pode ocorrer com diferentes graus de autonomia. Né? Tem esse ponto aqui que a Lacey chama a atenção. A chamada dependência autônoma ocorre quando um sujeito exerce agência ao confiar em uma determinada fonte de informação, o que inclui, por exemplo, ter crenças sobre a confiabilidade da fonte e monitorar os testemunhos recebidos em busca de falhas e inconsistências e assumir responsabilidade por expressar a opinião derivada dessa fonte. Né? Então, o ponto de Lacey é o seguinte: 200 pessoas repetindo a mesma informação, mesmo que provenha da mesma fonte, pode conferir um peso epistêmico adicional, desde que cada uma dessas pessoas, ou pelo menos uma boa parte delas, exerça dependência autônoma ao avaliar e retransmitir a informação. Então, se essas pessoas são as pessoas que elas ou pensaram sobre a confiabilidade da Folha antes de adotar as posições da Folha, ou a cada posição ela reflete se aquela posição faz sentido, e ela assume a responsabilidade ao repostar, o fato de ter uma câmera de eco, a princípio, não seria problemática. Pode-se dizer que, quando os sujeitos utilizam suas crenças prévias para monitorar e filtrar, muitas vezes de maneira automática, as informações que entram em seus sistemas doxásticos, né, sistemas de crenças, o fato de uma afirmação ser repetida por 200 pessoas equivale a dizer que ele passou por 200 filtros. Isso decorre porque cada repetição foi filtrada através de um quadro doxástico diferente, cada um trazendo variações potenciais em confiabilidade, avaliações, aceitação de crenças, condições de refutação, etc. Além disso, né, como há essa norma epistêmica, né, geralmente a gente pensa que você só deve falar aquilo que você sabe, se aquela pessoa repostou e ela for uma pessoa responsável, ela está assumindo a responsabilidade, ela está assumindo a responsabilidade por ter postado, e ela está dizendo que ela sabe aquilo que ela postou. Né? E é daqui então que surge a segunda resposta a esse diagnóstico da dependência, né, no problema epistêmico das câmeras de eco. O ponto de lá é que poucos de nós, né, talvez ela esteja sendo um pouco otimista aqui, quando consumimos informação, agem literalmente como seguidores cegos de um guru. Então lá aquele argumento é que, mesmo que eleitores de esquerda, vamos dizer, tendam a gostar mais da Carta Capital, mesmo que, sei lá, conservadores leiam o Estadão, ou sei lá, a Revista Oeste, sei lá, que eles leem, ainda assim existiriam limites doxásticos. Além de os leitores poderem filtrar, avaliar e integrar a informação às suas crenças de maneira distinta, eles podem, mesmo que eles repitam cegamente as palavras do guru, ter sido criteriosos na escolha do guru. O fato de não possuir evidência independente sobre cada proposição específica da Folha não significa, no caso da Folha, né, não significa que eu não estou agindo como um filtro epistêmico, porque eu talvez fui criterioso na hora de escolher a Folha como fonte. Né? Tudo bem, eu acho que aqui nesse ponto
Realmente, lá que tem alguns pontos aqui, né? Eu acho que a gente sempre só assume que câmeras de eco são ruins, etc., sem pensar que depende de algumas condições, né? Só que talvez aqui ela esteja sendo um pouco otimista, né? Porque talvez esses pontos que ela está colocando de filtragem, não sei até que. É uma questão empírica, na verdade, né? Até que ponto isso aqui é a regra, ou até que ponto isso aqui é a exceção. Mas talvez ela precisasse dar uma olhadinha aqui nos grupos de WhatsApp do Brasil. Tá, agora vamos então para a segunda parte, né? A questão da falta de diversidade. Aqui eu acho que Lacan ela está mais correta, né? Menos questionável o ponto dela. Lacan sustenta que a falta de diversidade não é tão prejudicial epistemicamente como geralmente se sugere. Primeiro, restringir a diversidade de nossas fontes de informação não é objetável por si só. E até pode trazer benefícios epistemológicos claros, né? Por exemplo, se eu tenho uma mídia, um meio de comunicação que é confiável e eu consulto ele o tempo todo, em vez de estar vendo vários outros meios de comunicação, na verdade eu estou bloqueando muito ruído, né? Como a gente tem tempo e atenção limitadas, isso torna o consumo de notícia mais eficiente e aumenta a probabilidade de eu adquirir crenças verdadeiras e evitar crenças falsas, e de eu adquirir também justificação, porque aquele meio que eu consulto ele é confiável, né? Além disso, se eu adicionasse outras fontes, apenas para, eu quero diversidade, né? Apenas por causa de diversidade, sem levar em conta a confiabilidade das outras fontes, tudo bem, eu acabarei fora de uma câmara de eco, mas ainda assim eu acabarei pior epistemicamente, né? Se eu quero saber sobre geologia da Terra, e eu já tenho fontes muito boas, científicas, eu colocar para dentro fontes sobre terraplanismo, etc., tudo bem, eu adquiri mais diversidade, mas isso não é uma coisa boa. Então a diversidade só é boa se as fontes diversas também forem confiáveis, né? Se realmente elas estiverem a par das fontes. Então, se eu estou numa câmera de eco de fontes não confiáveis, é melhor eu adicionar a diversidade, que aí pelo menos eu vou ter uma chance de mudar, né? Então perceba que tudo depende de se minha câmera de eco ela é confiável ou não, ela tem fontes confiáveis ou não. E o ponto de lá que é esse, que isso é mais importante do que a própria estrutura da câmera de eco, é a confiabilidade das fontes. Em segundo lugar, o diagnóstico de diversidade das câmeras de eco tende a gerar uma atitude de estamos todos no mesmo barco, né? Ou seja, uma atitude relativista, né? Se você sabe que uma fonte é altamente tendenciosa, por exemplo, politicamente, enquanto outra passa por revisão cega, né, duplo cego, etc., na checagem de fatos, há muito pouco benefício epistemológico em adicionar a fonte tendenciosa no seu regime de notícias, né? Então, você está na pandemia, você está acompanhando, sei lá, os posts da Fiocruz sobre a pandemia. Não tem motivo de você adicionar no seu feed ali os posts, sei lá, do Didier, né? Da Capitã Cloroquina. Não tem. Vai ficar mais diverso o seu feed. Mas a que preço? Você vai perder, você não vai ganhar com a diversidade, né? Por quê? Porque simplesmente algumas posições são verdadeiras, outras posições não são. Simplesmente algumas fontes são confiáveis, tendem a gerar posições, a fazer afirmações verdadeiras, e outras não, não é? Então, por isso que da primeira aula eu falei, na epistemologia a gente tende a não ser relativista, porque relativismo tem alguns preços, né? A gente pensa que relativismo só tem a parte boa de, nossa, como nós somos mente aberta, mas tem alguns preços, né? Um dos preços é esse daqui. Então, o ponto de Lacan é que a noção de câmara de eco é, de certa forma, neutra contra o conteúdo. Quando somos criticados por estar na câmara de eco, a objeção recai sobre a forma como observemos a informação e não sobre o conteúdo da informação, né? E o ponto é esse, o ponto de Lacan é deslocar a discussão simplesmente sobre a forma, se você está na câmara de eco ou não, para número 2, se aquela sua câmara de eco é composta de fontes confiáveis ou não, né?
Agora, no final do capítulo, lembrei disso agora, a Locke fala de um fenômeno que desafia as posições centrais dela, né? Por quê? Porque o argumento dela parte muito dessa ideia de que as câmeras de eco, né, ela pode contar com membros que têm uma mínima autonomia, né? Então, usuários tendem, em geral, na cabeça dela pelo menos, né, a filtrar as informações adquiridas com base em suas crenças e valores, etc, etc, o que acaba dando a informação algum peso epistêmico. Contudo, esse pressuposto se dissolve totalmente quando estamos no terreno de redes sociais, das redes sociais contemporâneas, né, que são marcadas pela presença maciça de agentes não humanos, né, ou seja, os chamados bots. O termo aqui bot se refere genericamente a contas automatizadas, né, cuja sofisticação varia bastante, né? Você pode ter desde um bot que opere com regras simples, né, poste isso, etc., até outros que empreguem técnicas avançadas de inteligência artificial, né? Um tipo de LLM, esse tipo de coisa. O ponto é que bots não possuem crenças, não exercem autonomia e podem não realizar qualquer processo de avaliação da informação, até porque, geralmente, eles são programados para replicar as posições em questão, não para questionar. O cara não faz um bot para questionar as posições dele, ele faz o bot para retweetar, para comentar, apoiando, etc, etc. Agora, veja só esse estudo, olha só. Outro estudo da Pew Research Center. Esse aqui é um pouquinho mais novo, né? De 2018, eu acho. Então, ele revelou que 66% de todos os links para sites de notícia e eventos atuais no Twitter provinham de contas automatizadas. 66% dos links compartilhados no Twitter são compartilhados por bots, né? Sendo que uma pequena parcela de bots altamente ativos, tem poucos bots que fazem muita publicação, a ponto de 66% dos links serem compartilhados por bots. O resultado aqui é paradoxal, né? Em vez de ampliar o debate, a enxurrada de mensagens artificiais só cria confusão e desorientação, né? Alinhando seus interesses de quem fez o programa. Então aqui, realmente, a questão da câmera de eco é bastante mais complicada. Em câmeras de eco, isso significa que vozes não humanas ocupam o espaço de interlocutores, né? Multiplicando mensagens que não expressam opiniões genuínas, mas são apenas ruído calculado. O relatório completo tem 30 páginas, né, e tem outros dados relevantes. Por exemplo, constatou-se que os bots são proporcionalmente mais comuns em ambientes considerados de centro do que em espaços politicamente extremados. Isso eu achei bastante interessante, né? Isso é estranho, né? Mas, por outro lado, pensando bem, os ambientes centristas são aqueles que estão em disputa, né? Talvez nos ambientes extremados você nem precise mais de bots. Agora, repetindo, esse estudo aqui é de 2017, né? Falei 2018. Acho que no estudo tá 2017 aqui e a postagem de 2018, não sei. Foi 2017 e 2018. Mas só que eu acho que não tem indício de que isso aí melhorou de lá pra cá, né? Talvez até o contrário. Tudo indica que a influência dos bots nas redes sociais tem apenas se intensificado desde então, né? Eu botei uma cópia aí do relatório na bibliografia. E aí, o seguinte é esse, né? Quando 2/3 de certos espaços digitais passam a ser ocupados por bots, a base de confiança mútua que sustenta a partilha de conhecimento, né, por testemunho, se vê corroída, né? Câmeras de eco dominadas por bots são espaços de manipulação epistêmica, em que poucos usuários utilizam de bots para criar a impressão de consenso. Em um ambiente dominado por bots, a aquisição de conhecimento testemunhal torna-se bastante problemática, né? Mesmo que os bots difundam opiniões verdadeiras. Mesmo que você obtenha crenças verdadeiras a partir de um bot, dificilmente você vai ter conhecimento. Para começar, grande parte da literatura sobre testemunho pressupõe que o receptor do testemunho deve ser capaz de confiar no emissor. E em casos como esse, a maioria dos perfis são anônimos, né? Ou são provenientes de emissores cuja identidade
enquanto bot, permanece obscura, né? Então você pode até confiar em algum sentido numa máquina, né? Mas se você nem sabe que é uma máquina, se você nem sabe que é um bot, não tem como você confiar. Você pode ter um alarme, um tipo de bot, né? Que ele te dá um aviso no mesmo horário. Aí você confia nele. Mas você sabe que aquilo dali é uma máquina que você programou de determinada maneira. Outra coisa é alguém que você pensa que é uma pessoa e na verdade é um bot. E tem um problema adicional aí, né? O destinatário pode confiar na pessoa que lhe encaminhou determinada mensagem, mas se enganar achando que foi ela que escreveu a mensagem, né? Então o bot pode escrever a mensagem, a pessoa retweetar, você concordar com a mensagem porque a pessoa que retweetou você confia, mas sem perceber que a mensagem é do bot, né? De modo que se a pessoa que retweetou ela não pode ter conhecimento, porque ela não pode ter conhecimento testemunhal a partir do bot, você tampouco terá, mesmo que a opinião seja verdadeira. Então, na circulação incessante de conteúdos marcada por compartilhamentos e republicações, a confiança no remetente imediato é facilmente confundida com a confiança no autor, né? E essa é um tipo de opacidade aqui também, né? Você não sabe qual é a fonte. Mina um dos fundamentos da epistemologia do testemunho, que é justamente a possibilidade de distinguir entre fontes confiáveis e fontes não confiáveis, tá? Então, vamos ficar por aqui. Um abraço, tchau.